Princípio: o que você não resumiu e não revisou, você não aprendeu. As pessoas lidam com a fórmula de maneira diferente, assim, elas acham que ela vai escutar uma vez, ou vai ver uma vez, e vai entrar, e ela vai aprender a fórmula de lançamento. Eu peguei isso nas perguntas que eu fazia, né? Eu faço um programa que chama 747, onde eu respondo as perguntas da minha audiência mais ou menos às 7h47 da manhã. Eu falo mais ou menos porque no começo era bem espartano às 7h47, às vezes é um pouquinho antes, às vezes é um pouquinho depois. Isso acontece quase que diariamente, né? Eu ligo uma live, pego perguntas aleatórias. Érico, eu fiz a fórmula e não deu certo. Eu falei, uai, que interessante. Interessante no sentido, para quem é professor, né? Você tem um passo a passo que já funcionou para mais de 1.200 pessoas, né? Milhares de pessoas. E não funcionou para ele, é interessante ver. E aí quando eu via e seguia, você fez isso, eu vi que ela não tinha feito vários passos. Mas o pior é que ela achava que tinha feito. Achava que tinha feito a fórmula. E é interessante porque as pessoas acham, depois mais de velha, assim, acho que depois mais de velha que eu falo assim, mais experiente, elas acham que vão ver uma vez essa parada aqui, vai entrar e ela vai saber. É o seguinte, se fosse assim, todo mundo tirava 10 na prova. Você lembra do seu tempo de escola? Você assistia a aula uma vez e bum, saiu 10? Não sai. Não é assim que a cabeça do ser humano funciona. Não é assistir uma vez que deixa a gente, que faz a coisa aprender e a gente faz. Não funciona assim. De novo, se fosse assim, bastava assistir uma vez a aula de XYZ, de química, português, e aí todo mundo tirava 10 e não tira. Então, como é que funciona? Para o aprendizado acontecer do jeito que a nossa cabecinha funciona, você precisa ver, do jeito que você está me vendo agora. Depois você precisa resumir, escrever. Por que escrever? É um processo cognitivo, onde você coloca alguma das partes que são importantes de ser lembradas, que são chaves, no papel, para fazer a terceira parte. Então você coloca isso. Se você só vê, você não aprendeu. A maioria de nós não aprendeu. Se você vê e resumir, você está aprendendo mais. Mas você não aprendeu ainda. Porque daqui a X dias você já esqueceu da maioria. Funciona assim, inclusive isso é testado cientificamente, né? Com idiomas, com matemática, com português, com qualquer coisa, com história, com tudo. Então você precisa ver, você precisa resumir para aumentar a absorção e a sua capacidade de lembrar disso quando você precisa. E depois você precisa revisar. Por que acontece? Porque você, é mais ou menos assim, esse aqui é o gráfico daquilo que você aprende. Primeiro você não sabe nada, né? Esse aqui é o gráfico do saber, né? Se você vê, aí você viu, agora naquele momento, naquele segundo, você sabe tudo. Se você não resume, olha o que acontece. Vai lá embaixo. Aí você chegou e viu, e aí aquele momento aqui você foi fácil, você viu aqui, você viu. Aí você vai lá e vai resumir. O que vai acontecer com o resumir? Em vez de você descer e esquecer de tudo, você vai, ao resumir, ele vai mais devagar. Vai descendo mais devagar, que aqui você resumiu. Resumiu. Aí o que acontece? Se você, mesmo que resumiu, só resumiu, você vai lá e vai continuar para baixo. Vou continuar para baixo a parada aqui é tempo, tá? E aí, o que você tem que fazer? Revisar. E aí, você não precisa revisar, às vezes, enfim, revisar o que você resumiu. Aí você, opa! Aí ele vai aqui, aí você vai revisar, ele vai aqui, eventualmente você vai saber. Então, aqui, a cada revisada, revisar. É muito louco, né? Eu aprendi idiomas. Teve um tempo que eu fui para a Alemanha. E aprendi a falar alemão, vai vendo, alemão, você acredita? Eu aprendi a falar alemão. Por que quando você vai lá para fora, eu aprendi inglês, demorei 8 anos, 9 anos, 10 anos numa escola de inglês para falar o inglês, eu falo, e não é o melhor inglês do mundo também não, entendeu? Por que eu demorei 9 anos aqui, e quando eu fui para a Alemanha eu aprendi o que eu, mais ou menos o mesmo nível em 1 ano? Porque lá eu via... E toda hora eu estava revisando, eu era obrigado a revisar, porque se eu quisesse comer, se quisesse pagar, eu tinha que acessar aquela memória e revisar. Então você revisa muito mais, o cérebro funciona melhor. É o mesmo cérebro do Érico, que demora 10 anos para falar inglês,
e 1 ano para falar alemão. Inclusive, quando eu falei inglês, eu era mais jovem. Quanto mais jovem, mais fácil de aprender um idioma, porque o cérebro é mais plástico, reza a lenda. Então, ó, se você só viu, meu caro, minha cara, você não aprendeu. Tem que revisar e tem que ver várias vezes. Porque quando você revisa e você não vê, se você vê ela novamente, você faz isso aqui, ó. Você aprende mais. Porque na primeira revisada você vai descobrir que você esqueceu alguma coisa. Porque é a gente, é o cérebro. É o jeito que a gente funciona. Então não me venha... O problema não tem nada de errado você decidir não aprender a fórmula de lançamento. Né? Porque o seu 6 em 7, você é responsável por ele. Né? Então eu tenho que dar essa liberdade de livre-arbítrio para você. O que tem de errado é você achar que aprendeu quando na verdade você não aprendeu. Geralmente, ó, eu acredito que vão demorar 7 vezes... no mínimo, 7 vezes no mínimo você assistir a fórmula de cabo a rabo, resumir ela de cabo a rabo e revisar N vezes depois de resumir, mas pelo menos 7 vezes no mínimo para você começar a entender. E ó, não quer dizer que isso, cara, vai demorar, porque é muita informação. Demora para ela se tornar interna a você. Vai ficar óbvio para você uma hora. Mas se você não pensar isso, olha, então quer dizer que eu vou demorar... É o normal. E ó, quem criou o cérebro humano não fui eu. Não acontece só com a fórmula de lançamento, acontece com português, inglês, alemão, se você estudar, matemática, física. A fórmula de lançamento é simples, mas não é fácil. É uma maratona. E para maratona você precisa constantemente ver, resumir, revisar, revisar, depois aí você vai de novo, aí você fez um ciclo. Viu, resumiu, revisou, viu, resumiu, revisou. O tempo inteiro. E aí vai chegar uma hora que ela vai ficar, pum, do mesmo jeito que português é para você. Uma hora ou outra você teve que aprender português e agora é natural. E eu quero que a arte de fazer 6 em 7 seja natural como é natural para mim. É natural, eu vejo tudo isso. Se vocês forem me ver ou no 747, no Faixa Marrom, as pessoas, nossa, Érico, isso é tão natural como você sabe. Não é como eu sei. Eu vi essa parada mais que muitas pessoas, quiçá mais que todas as pessoas, né? Porque eu comecei no começo e tal, aquela coisa toda. Mas é ver, resumir, revisar, ver, resumir, revisar. Teve um aluno da fórmula de lançamento que viu a fórmula de lançamento 72 vezes. Eu perguntei para ele, por que você viu 72 vezes? E ele fez 6 em 7. Ele falou assim, eu morava na Suíça e catava cocô de cachorro no parque. Essa era a minha profissão. Tava sem emprego, só tinha esse emprego de catador de cocô de cachorro no parque. E ele viu 72 vezes. Só que na hora ele não podia resumir. Tava catando cocô de cachorro, tava fazendo o trabalho dele. Aí chegava em casa e pegava folhas de flip chart e colava na kitnet. Aí ele colocava aquilo, a esposa, meu Deus, tá ficando feio demais em casa, já não tem espaço, tinha uma filha pequena. Cara, ele falou, cara, mas isso vai mudar a nossa vida. E bum, fez 6 em 7 e sim, mudou a vida deles. Então assim, um catador de cocô de cachorro fez o 6 em 7. Por quê? Ele entendeu que ele via, resumia, via, resumia, via, resumia. E então o princípio é o seguinte, se você não resumiu e não revisou, você não aprendeu.